Olá, seja bem-vindo a mais um programa Justiça e Trabalho. Olha só o que tem nessa edição. Provas digitais. Juízes do trabalho recebem cada vez mais provas obtidas através de meios eletrônicos. Tribunal Regional do Trabalho do Rio Grande do Norte renova plano de logística sustentável. No dia 15 de junho, o TRT-RN completa mais um aniversário. São 29 anos de história e prestação de serviços aos potiguares. E ainda, você sabia que é possível entrar com um pedido inicial na Justiça do Trabalho sem a necessidade de advogado e pela internet? É a chamada atermação virtual, tema da nossa entrevista da semana. Então fique aí que o programa Justiça e Trabalho está só começando. Com a comunicação digital cada vez mais presente em nossas vidas, anexos de prints de WhatsApp e conversas por e-mails têm se tornado comum nos processos judiciais da Justiça do Trabalho. São as chamadas provas digitais. Você já parou para pensar que o seu celular carrega bilhões de informações sobre você? Pois é, e todo tipo de informação registrada pelos aparelhos que se tornaram a extensão do nosso corpo pode ser usada para criar provas em um processo judicial. São as chamadas provas digitais, como explica a juíza do trabalho do Rio Grande do Norte, Simone Jalil. Por exemplo, você diz que estava em tal lugar em tal hora. E aí você às vezes depende de uma pessoa para dizer que você estava em tal lugar em tal hora. Mas se naquele tal lugar em tal hora você postou alguma coisa, você curtiu ou você estava com o seu celular, o que é muito provável porque o celular é praticamente hoje uma extensão nossa. Então se você estava com o seu celular, através da prova digital eu vou poder verificar se realmente naquele dia, naquele horário, você estava em tal lugar. Então, trazendo para o direito do trabalho, por exemplo, eu posso verificar se realmente você estava trabalhando numa empresa naquele dia e hora que você disse que estava. Simplesmente, se eu mandar buscar, por exemplo, entre as operadoras, os dados, do seu celular. A pandemia, o teletrabalho e a dependência cada vez maior das tecnologias aceleraram esse processo. E hoje em dia, as provas digitais têm sido muito requisitadas na Justiça do Trabalho. Com a Justiça do Trabalho usando cada vez mais as provas digitais, logo surgiram questionamentos do tipo: será que a Justiça está invadindo a privacidade das pessoas? Mas os especialistas esclarecem que as informações solicitadas nunca são sobre fatos em tempo real, e sim sobre situações ocorridas no passado, como, por exemplo, para comprovar que um empregado realmente estava no ambiente de trabalho, como ele declarou em um processo, ou se ele costumava passar do horário no trabalho. Além disso, a Justiça do Trabalho se vale do princípio de que, ao postar uma foto em uma rede social ou publicar determinada mensagem com a própria localização, o usuário da internet abre mão da própria privacidade. As pessoas pensam que com isso nós estaríamos afrontando a Constituição. Não, o que a Constituição veda, e aí só o direito penal pode realmente, são aqueles chamados dados de trânsito. Ou seja, aquilo que está acontecendo naquela hora. Eu não posso simplesmente interceptar uma ligação, eu não posso mandar buscar um dado que está acontecendo naquele momento. Nesse sentido, inclusive, já decidiu o nosso Supremo. O que a gente pede para buscar quando a gente trata de prova digital são aqueles dados que estão arquivados numa determinada operadora telefônica ou numa determinada plataforma como o Google, como a Apple, por exemplo. As provas digitais são aquelas produzidas por meios eletrônicos, que possuem os chamados metadados, diferentes de uma foto de uma conversa de WhatsApp, por exemplo, que pode ter a veracidade questionada por uma das partes em um processo. A juíza do trabalho explica que o mais importante nesse momento é capacitar juízes, servidores e advogados, que precisam lidar cada vez mais com as provas digitais. O mais importante é capacitar o magistrado e os servidores, porque o magistrado ele tem que ter conhecimento para ele saber qual prova digital ele vai buscar. O Plano de Logística Sustentável do TRT-RN é um dos mecanismos de implementação da política de responsabilidade socioambiental determinada por uma resolução do Conselho Nacional de Justiça em 2015. Atualmente, o TRT-21 trabalha para atualizar e renovar esse plano. Veja só.
O novo plano de logística sustentável do TRT-RN está sendo discutido pela Comissão dos Gestores Representantes, que irá aprovar o novo documento que deve ser colocado em prática já nas próximas semanas. O PLS, como o plano é mais conhecido, elenca uma série de medidas que visam a sustentabilidade no tribunal ao longo dos próximos anos. O Plano de Logística Sustentável do Tribunal a princípio foi uma exigência do CNJ, certo? Para um compromisso de todo o judiciário quanto tanto a educação socioambiental como a busca por uma sustentabilidade desses órgãos do judiciário e visão da proteção do meio ambiente. Então, o plano de logística em si, ele é criado por cada órgão do Poder Judiciário, acompanhado os índices, né, desse plano são planos e também são ações que esses órgãos eles buscam atingir para essa proteção ambiental e a viabilidade econômica desses órgãos. O Plano de Logística Sustentável, que vem sendo discutido atualmente, conta com 13 temas que envolvem todos os setores administrativos do tribunal. Cada um desses setores apresenta informações relativas às suas rotinas e, a partir daí, são pensados projetos e planos de ações para a melhoria da sustentabilidade em todo o tribunal. Nós temos o tema quanto aos resíduos sólidos, quanto à utilização de combustível, quanto à utilização de água, esgoto, toda a parte de infraestrutura, de engenharia, de combustíveis, para nós utilizarmos os combustíveis que são menos ofensivos à natureza, ao meio ambiente. Então, todos os setores realmente estão envolvidos. Como o plano de logística sustentável precisa ser renovado dentro de um limite que vai de 2 até 6 anos, o documento se mantém atualizado diante das ações estabelecidas por todos os setores. Com isso, é possível saber quais as metas já foram alcançadas e que ações podem ser repensadas. Então, nós estamos realmente correndo, né? A próxima reunião vai ser agora no dia 22 de junho. A gente acredita que possa haver já um avanço significativo nas comissões, para que a gente consiga, no mais tardar, no final desse mês, já apresentar à administração do tribunal esse plano concretizado, submeter à apreciação da administração. Há 29 anos era criado efetivamente o Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região, história que ainda é muito presente na memória dos primeiros servidores e juízes, e preservada no memorial do TRT-RN. 16 de junho de 1992, pouco mais de 3 anos após a Constituição de 1988, que tornou obrigatória a instalação de pelo menos um Tribunal Regional do Trabalho em cada estado do Brasil, era criado aqui o TRT-21, um braço da Justiça do Trabalho no Rio Grande do Norte. O livro A História da Justiça do Trabalho no Brasil, Multiplicidade de Olhares, de 2011, do Tribunal Superior do Trabalho, traz um resumo dessa história que começou bem antes, ainda na década de 1940, com a criação da primeira Junta de Conciliação e Julgamento de Natal. Por 37 anos, esse era o único órgão disponível para a solução de conflitos trabalhistas em terras potiguares. Depois, vieram outras juntas em Natal e interior. No início, tudo estava sob a jurisdição de Pernambuco, até que em 1983, com a instalação da 13ª Região, todos os procedimentos da Justiça do Trabalho aqui no estado ficaram atrelados ao TRT da Paraíba, para só depois, em 1992, ser criado o TRT-21. Com a instalação do tribunal, a Justiça do Trabalho Potiguar ganhou um novo impulso. O número de ações trabalhistas cresceu e a agilidade nos processos também. Um ano depois, teve início a construção do prédio onde funciona até hoje a sede do TRT-RN, o Complexo Judiciário Ministro Francisco Fausto. Aqui ficam as varas do trabalho, setores administrativos e o prédio da Corte, onde funciona a segunda instância da Justiça do Trabalho. O tribunal também está presente através das varas do trabalho em todas as regiões do estado e atua promovendo cidadania e justiça social para o povo potiguar. O aniversário anual que se comemora no mês de junho, cada ano, é o momento de significativa reflexão sobre os crimes do tribunal.
são 30 anos que estão se aproximando e que mostram cumprimento de encargos com a sociedade, com jurisdicionados e, especialmente, a firme posição em defesa dos direitos sociais. Tanto mais relevante nesse período difícil que estamos vivendo, através da crise, da pandemia, a crise sanitária, mas que se junta a outras crises, a enorme crise social que afeta tantos trabalhadores e, por que não dizer, também afeta as pequenas empresas. Temos hoje um perfil muito diferenciado das questões trabalhistas. Já não é mais apenas a questão dos direitos que eram daquela relação de trabalho singular. Hoje, os novos meios tecnológicos criaram situações específicas que conclamam um olhar, uma análise mais aprofundada sobre o sentido do trabalho na vida das pessoas, o sentido da relação de trabalho protegida. Isso é o que se precisa ver na ocasião em que o Tribunal do Rio Grande do Norte, comemorando seu aniversário, se debruça sobre o período transcorrido e olha para os tempos que estão ocorrendo e por aquilo que está por vir. Agora vamos para o intervalo e na volta tem entrevista. Vamos conversar com Franklin Aragão, técnico judiciário do TRT-RN, que vai falar sobre a termação virtual. A gente volta já. E pouca gente deve saber, mas é possível fazer uma solicitação inicial na Justiça do Trabalho sem a necessidade de um advogado e tudo pela internet. É a chamada atermação virtual. E na entrevista dessa semana, a gente vai conversar com o Franklin Aragão, que é técnico judiciário do TRT-RN e vai explicar um pouco mais sobre esse assunto para a gente. A gente recebe ele aqui. Olá, Franklin, seja muito bem-vindo ao programa Justiça e Trabalho. É um prazer recebê-lo aqui. Muito obrigado. Nós ficamos imensamente felizes em estar prestando esse esclarecimento a vocês que estão assim buscando essas informações tão importantes para a parcela mais carente da população. Perfeito. Franklin, eu não poderia começar essa entrevista sem essa pergunta inicial, né? Explica para a gente, ao pé da letra, e se possível numa linguagem bem didática, para todo mundo que está assistindo essa entrevista entender, o que é de fato a atermação virtual. É essa possibilidade que tem um ex-empregado ou um empregado que esteja precisando de uma informação ou de um ajuizamento de uma reclamação trabalhista, procurar a Justiça do Trabalho, que disponibiliza um setor específico para que seja atendido todas essas demandas. Muitas vezes o empregado, mesmo ele estando ainda em atividade, ele tem dúvidas com relação aos seus direitos trabalhistas, se está recebendo corretamente. Então, ele também nos procura. Eles também nos procuram para poder colher essas informações e ficar mais tranquilo no decorrer do contrato. E como é que o trabalhador ele tem acesso a essa atermação? Ele precisa ir no TRT, ele pode entrar em contato com algum setor específico? Como é esse processo até que ele realmente faça uso da atermação virtual? Antes, Rafael, quando nós estávamos atendendo presencialmente, havia uma demanda muito maior porque as pessoas sabiam que existia esse setor e iam lá para poder colher essas informações e ajuizar suas reclamações. Com o fechamento, com o isolamento, com a pandemia, o tribunal se reestruturou, tá, para poder atender esses trabalhadores agora de maneira virtual. Perfeito. Franklin, você estava conversando com a gente que já atua no TRT desde 1992 e agora nesse setor que diz respeito diretamente às atermações.
Então conta pra gente como é que tem sido o fluxo dessas procuras. Aqui no Rio Grande do Norte, os trabalhadores potiguares, eles têm buscado essas informações, eles têm corrido atrás dessas informações que eu acredito que são valiosíssimas para cada um deles, né? Sim, Rafael, é verdade. Nós temos assim um fluxo muito grande de atendimentos principalmente, tá? Estava até falando com o juiz há um tempo atrás que a gente praticamente não tem mais hora para trabalhar. Se eu vejo que tem uma mensagem à noite, eu vou lá e atendo, porque às vezes a pessoa está assim, o trabalhador está tão assim ansioso, né, por uma resposta para saber o que ele pode fazer, que eu não tem problema. Eu atendo, envio mensagem, a gente mantém o contato já inicial. Franklin, pelo que você está falando, uma boa notícia, mesmo diante da fragilidade em que muitos trabalhadores chegam até o setor de vocês, é que a noção da busca por direitos e de saber que esses direitos podem ser resolvidos através da justiça do trabalho, ela está cada vez mais acentuada e mais perfilhada, né? Sim, Rafael, exatamente. Está mesmo. Assim, a gente tem realmente muita demanda. A gente não tem, assim, como tinha antes, mas eu percebo que, com o passar do tempo, já estão voltando a buscarem essas informações e esse atendimento, tá bom? Agora, via WhatsApp, né? Via WhatsApp, e também o tribunal disponibiliza um formulário no próprio site para que seja preenchido pelo reclamante, tá certo? E a gente vai ter acesso a esse formulário e nós retornamos a ligação para poder, aí sim, começar a colher documentos, que tem que digitalizar, né? Tem todo, né, um processo até chegar ao ajuizar a reclamação. Ok, Franklin, queria agradecer a sua presença aqui no programa Justiça e Trabalho. Foi um prazer recebê-lo para a gente discutir um assunto tão importante aí para a classe trabalhadora de todo o Rio Grande do Norte e de todo o Brasil, na verdade, né? Isso. Nós, a Justiça do Trabalho, aqui ficamos imensamente felizes em recebê-los e, assim, estamos sempre à disposição. Tá? A hora que precisar, é só nos avisar que a gente vai e promove novas entrevistas para dar mais informações ainda, caso seja necessário. Muito obrigado, Rafael. E o programa Justiça e Trabalho dessa semana vai ficando por aqui. Semana que vem a gente está de volta com muito mais informações. E se você quiser acompanhar mais assuntos relacionados à Justiça do Trabalho aqui do nosso estado, é só nos acompanhar através das redes sociais. Até semana que vem, até lá!